Oi, eu me chamo Lúcia Pinheiro, sou psicóloga e especializando em psicologia analítica pelo Instituto Dédalus. E hoje é o nosso 13º vídeo. Estamos na página 117 do livro da Toni Wolff, Fundamentos da Psicologia Complexa. E nós vamos falar hoje sobre psicologia e a fenomenologia do inconsciente. Estaremos aqui. A psicologia do inconsciente pode ser fenomenologicamente dividida em 4 grupos. 1. O sintoma e o complexo. 2. O sonho. 3. As fantasias. 4. O símbolo. A função do inconsciente, dentro da totalidade psíquica, é a compensação da disposição consciente. Na medida em que a consciência é direcionada, orientada por objetivos e pragmática, e deve ser assim para adaptação ao ambiente externo, o inconsciente também pode ser descrito como possuindo direção e propósito. Essa direção é voltada para a adaptação interna, e ao proporcionar um equilíbrio à consciência e seus objetivos externos, visa a adaptação à estrutura psíquica total do indivíduo. A totalidade psíquica parece utilizar uma função que regula qualquer unilateralidade e, sempre que necessário, restaura o potencial para o outro lado, para que o fluxo energético do processo vital não sofra uma estagnação. Em termos de conteúdo, o inconsciente apresenta 2 categorias, a pessoal e a impessoal, ou coletiva. O inconsciente pessoal é composto por todos aqueles conteúdos que já foram conscientes e foram esquecidos. Além disso, inclui também conteúdos que poderiam ter se tornado conscientes, mas não fizeram por algum motivo, seja porque não se dedicou o ambiente adequado para isso, porque são incompatíveis com a disposição consciente, ou porque não possuem a intensidade energética suficiente para emergir na consciência. Em qualquer caso, são conteúdos que pertencem à psicologia pessoal do indivíduo e cuja assimilação completaria sua personalidade total. Se permanecem inconscientes por muito tempo, a energia investida neles não encontra uma expressão adequada e, em vez disso, forma sintomas neuróticos. O principal meio para tornar conscientes os conteúdos inconscientes pessoais é o sonho. O inconsciente impessoal ou coletivo consiste em conteúdos que não pertencem ao campo da experiência pessoal do indivíduo. Esses conteúdos não podem ser tornados conscientes a qualquer momento, mas apenas quando uma situação de vida específica os convoca. Eles não regulam o comportamento pessoal do indivíduo, isto é, sua disposição em relação a si mesmo como uma personalidade inteira, além das limitações tipológicas. Os conteúdos do inconsciente coletivo contêm, em vez disso, as reações do indivíduo como ser humano a situações que, independentemente de qualquer diferenciação, são de natureza universalmente humana. Assim, por exemplo, medo, pavor, terror, perigo, confronto com uma dificuldade intransponível, luta contra um poder superior, a relação entre os sexos, as figuras maternas e paternas, a criança, o amor e o ódio, o poder do princípio luminoso, bom, e do princípio sombrio, mal, o efeito do demoníaco, do luminoso, nascimento, morte, etc. E aí ele se reporta a nota de rodapé. Libido são descritas importantes situações psicossociais coletivas. Entre os principais motivos e figuras estão, por exemplo, a luta com o dragão, a jornada ao fundo do mar, a difícil conquista de um tesouro, a morte e o renascimento, o herói, os animais colaborativos, o mago e a bruxa e a transformação. Em todas essas situações, a psique reage não apenas de forma individual na superfície, mas também de maneira típica, isto é, simplesmente humana em geral. Os conteúdos do inconsciente coletivo
são representações dessa reação estrutural geral da psique e correspondem a um aparato funcional que expressa as leis coletivas e universalmente presentes na natureza psíquica, como são subjacentes a todos os seres humanos, independentemente de diferenciações históricas ou outras. Eles são sistemas de prontidão, que são ao mesmo tempo imagem e emoção, representações de reações instintivas, isto é, psíquicas necessárias, apropriadas à situação, sendo chamados de arquétipos. Essas reações não são aprendidas nem sequer podem ser aprendidas, mas, como as complexas ações instintivas dos animais, estão presentes como uma predisposição inata e pronta a priori na estrutura psíquica e, sempre que a situação exigir, podem, sem a ajuda da consciência e sem necessariamente emergir na consciência, levar a um comportamento adequado. Interessante. O comportamento, no entanto, pode parecer extremamente inadequado do ponto de vista externo. Através da conscientização da verdadeira situação psicológica ou da situação como é avaliada pelo inconsciente, pode ser compreendido de forma correta. Dependendo da atitude da consciência em relação ao inconsciente, este pode se expressar de forma adequada ou inadequada. A integração do inconsciente pela consciência tem, por sua vez, um efeito sobre o inconsciente que influencia decisivamente sua linguagem ou forma de expressão. A agrupação fenomenológica do inconsciente é, portanto, também funcional. Pode ser caracterizada da seguinte forma. 1. O sintoma e o complexo como infração, entre parênteses, o inconsciente invade de forma inadequada um estado extremo de consciência. 2. O sonho como interpolação compensatória, entre parênteses, a atitude consciente deficiente é tentada a ser compensada pelo inconsciente. 3. A fantasia, especialmente a fantasia arquetípica, como cooperação do inconsciente e da consciência. Entre parênteses, a consciência acompanha o processo inconsciente. 4. O símbolo como integração, entre parênteses, como produto da conexão entre consciência e inconsciente. O sintoma neurótico pode se manifestar puramente de forma psicológica ou como sintoma corporal psicogênico. Ele surge quando a consciência se fecha ao inconsciente, ou seja, quando certos fatos que poderiam ser conscientes não são aceitos. Aí ele se reporta a uma nota de rodapé de uma conferência apresentada em 22 de fevereiro de 1928 em Viena, publicado na revista Review, apresentada no Centro Internacional de Conferências e Congressos Psíquicos, versão revista e ampliada e publicada em 1931, publicada nas obras completas no volume 8, que é A Natureza da Psique, capítulo 7, que é a estrutura da alma, parágrafo 283 a 342. No entanto, também pode ocorrer quando uma mudança radical de atitude se torna necessária e não pode ser enfrentada com os meios disponíveis, ou seja, quando a completa integração do inconsciente seria a tarefa. O sintoma é, por assim dizer, um sinal de alerta que indica que algo essencial na atitude consciente está incorreto ou é inadequado, e, portanto, uma expansão da consciência deve ocorrer. No entanto, de que modo isso deve ocorrer não pode ser deduzido do sintoma, mas apenas pelos sonhos, como a verdadeira linguagem do inconsciente. O sintoma é uma expressão inadequada e deve ser entendido apenas energeticamente como um fenômeno de estagnação do fluxo de energia psíquica. A orientação deficiente ou unilateral da consciência é o obstáculo que impede o fluxo natural. O fluxo de energia natural vai para os conteúdos inconscientes como um novo potencial e se transforma em sintoma se esse fato não for realizado. Toda manifestação patológica do inconsciente tem uma causa em uma atitude consciente inadequada. No entanto,
Pode haver casos em que isso se deva a uma divergência orgânica, por exemplo, quando a inteligência necessária ou a função moral do indivíduo não estão presentes por natureza para captar adequadamente os fatos psíquicos. Com relação à inteligência necessária, ele coloca uma nota de rodapé. Uma conferência apresentada em Londres, em 9 e 10 de maio de 1924, durante o Congresso Internacional de Educação Nova. E também foi aplicado nas obras completas, no volume 17, que é o Desenvolvimento da Personalidade, no capítulo 4, Psicologia Analítica e Educação, os parágrafos 127 a 229. Até os complexos autônomos, com relação aos complexos autônomos, ele traz a nota de rodapé. Conferência publicada em Zurique, em 3 de maio de 1934, e também em outro congresso, em 10 e 13 de maio de 1934 também, publicado em 1944, capítulo 5, com o título Considerações Gerais para a Teoria dos Complexos, publicado na coletânea O Homem, a Descoberta de Sua Alma, com o título Teoria Geral dos Complexos, publicado nas obras completas também, no volume 8, A Natureza da Psique, no capítulo 3, Considerações Gerais sobre a Teoria dos Complexos, parágrafos 194 a 219. Até os complexos autônomos são fatores de perturbação que fazem com que o processo inconsciente rompa no consciente. Eles também correspondem a uma quantidade específica de energia psíquica que não está disponível para a consciência ou que a evitou. Ao contrário do sintoma, a influência do complexo não é apenas uma paralisia das intenções conscientes, mas também sua fenomenologia é diferente. O complexo se manifesta não apenas como uma resistência cega à intenção consciente, mas em resistência de caráter muito específico. Comporta-se como uma personalidade estranha, ou melhor, uma subpersonalidade, cuja psicologia e comportamento contradizem a consciência, bloqueiam-na, a cruzam, enfim, comporta-se como um ser independente com suas próprias intenções. Complexos são fragmentos da psique, parte de personalidade dissociada da consciência, conteúdos psíquicos de agrupamento bem definido que se separaram da consciência e levam uma existência especial na esfera obscura da alma, de onde podem a qualquer momento obstruir ou exigir desempenhos conscientes. O sintoma contém uma quantidade de energia, ou seja, conteúdos psíquicos que deveriam ser assimilados pela personalidade consciente. Em um complexo de tonalidade afetiva, por outro lado, a autonomia da psique está ativa e o conteúdo do complexo, portanto, não é necessariamente uma parte do ego. Por isso, não pode ser simplesmente dissolvido por conscientização. Um complexo surge do choque entre uma exigência de adaptação e a natureza, quando estas formam forças antagônicas e inadequadas ao indivíduo. Mas isso não quer dizer que necessariamente manifeste uma inferioridade, apenas que existe algo não integrado, não assimilável, conflituoso, um obstáculo talvez, mas também um estímulo para maiores esforços e, portanto, talvez até uma nova possibilidade de sucesso. Complexos são verdadeiros pontos de fricção ou nós da vida psíquica que não devem ser perdidos, ou melhor, que não devem faltar, pois, caso contrário, a atividade psíquica entraria em um paralisante impasse. Mas eles representam o não resolvido no indivíduo, o lugar onde, pelo menos temporariamente, ele sofreu uma derrota, onde não consegue superar ou resolver algo, sendo sem dúvida o ponto fraco em qualquer sentido da palavra. Um complexo surge de um conflito e contém e causa um conflito, cuja amplitude o indivíduo não está suficientemente consciente, ou não pode estar consciente. Todos têm, por exemplo, um complexo parental, ou seja, o inconsciente permanece na idade em que o indivíduo se conscientiza de que está se afastando dos pais e começando uma vida independente,
agarrado às suas imagens, suas imagos. Essas imagens acumulam os efeitos psíquicos resultantes do encontro entre a psicologia dos pais e a do filho. Entretanto, esses efeitos são apenas parcialmente conscientes e, por isso, são projetados nos pais. Devido à permanência inconsciente, as imagens se associam ao material do inconsciente coletivo, ou seja, às imagens arquetípicas de pai e mãe, e à experiência psíquica estrutural primitiva da relação pais-filho. Como o arquétipo possui uma grande intensidade energética, ele se impõe à intenção individual, à maturidade e à autonomia pessoal do indivíduo. Isso não significa, no entanto, que o indivíduo permaneça infantil e viva todas as relações humanas sob o esquema pai-mãe, mas apenas que a sua energia psíquica total não está disponível e que distúrbios de natureza psicológica se manifestam. O complexo parental, portanto, não é resolvido por insight, mas a energia investida nele deve ser direcionada para outro uso, o que também não pode ser feito arbitrariamente, mas decorre do significado simbólico do arquétipo em questão. Interessante. Ele traz uma nota de rodapé, de uma palestra apresentada no ciclo de palestras em 1927, com um título que está em alemão, que eu não sei ler, publicado em 1907 de uma revista que também está em alemão, posteriormente dividida e ampliada e publicada a primeira parte em 1931, com o título que está em alemão, e a segunda parte em 1928. Desculpa por eu não conseguir traduzir o que significa. O significado atual de um complexo, ou seja, a tarefa que ele impõe ao indivíduo, só é revelado através da análise dos sonhos. Os complexos aparecem nos sonhos em forma personificada. A presença e a fenomenologia dos complexos autônomos podem ser diretamente determinadas através do experimento de associação. Com esse procedimento desenvolvido por Jung, ele também descobriu os complexos emocionais, que ele traz aqui como ele os chamava na época. Aí tem uma nota de rodapé. O conceito de complexo é uma das descobertas mais antigas de Jung, feito numa época anterior ao seu conhecimento das ideias de Freud. Freud mais tarde adotou o conceito de complexo de Jung. Os diversos erros de reação que ocorrem com a pessoa participante durante o experimento revelam a psicologia dos complexos, ou seja, suas características e intensidade, e a predominância do complexo principal em relação aos outros. Como o experimento de associação torna visíveis os conteúdos psíquicos arbitrariamente e involuntariamente associados, ele também é utilizado com sucesso na criminologia. Aí tem uma nota de rodapé, obra publicada em 1906, Juristic Psychiatrische. E nas obras completas, no volume 2, Estudos Experimentais, no capítulo 2, Estudos Experimentais, Diagnóstico Psicológico da Ocorrência, parágrafo de 728 a 792. Nesses casos, não apenas o diagnóstico do crime pode ser obtido a partir das reações complexas da pessoa participante, mas também a motivação psicológica que levou à prática do crime. Os complexos autônomos aparecem como tudo o que é inconsciente projetados no ambiente, não apenas no humano, mas também nos objetos. Quando sua eficácia se torna evidente de alguma forma, ele aparece como o agente de um poder externo, que pode ser invisível. O caráter autônomo dos conteúdos dissociados se comporta como um duende ou demônio. Por isso, complexos são uma das causas de fenômenos ocultos e uma explicação satisfatória para aparições de espíritos. Aí ele traz aqui uma nota de rodapé de uma palestra apresentada em 4 de julho de 1919
em Londres, e também nas obras completas no volume 8, que é a Natureza da Psique, no capítulo 11, os fundamentos psicológicos da crença nos espíritos, dos parágrafos 570 a 600. Vamos lá, então. Enquanto os espíritos pertencem ao domínio luminoso e, portanto, são temidos e cercados de todas as possíveis precauções rituais. A pessoa está doente quando sua alma se perde e também quando está possuída por um espírito estranho. A crença em espíritos é também um sintoma frequente da psicose, pois o doente mental, devido à absorção do complexo do eu pelo inconsciente coletivo, reage a um estado psicológico arcaico. Desse modo, ele acredita, como arcaico, em encantamento e magia de todos os tipos, sendo criticamente injustificado, mas psicologicamente correto, já que as forças malignas, em geral, representam o efeito destrutivo de seus complexos. Quando, portanto, o experimento de associação é realizado com doentes psicóticos, seu resultado é o oposto do obtido com pessoas de funcionamento normal. Ou seja, a descoberta do complexo do eu para acessar os conteúdos que desapareceram da consciência. Aí vem uma nota de rodapé, que esse estudo foi publicado nas obras completas, no volume 3, Psicogênese das Doenças Mentais, parágrafo 1 a 316. Na psicose, a consciência e o inconsciente trocaram de posição, e o inconsciente coletivo substitui a relação com o mundo externo. Durante seus trabalhos sobre a psicologia da demência precoce, Jung também descobriu, através do experimento de associação, a causa psíquica da doença. Essa causa residia em um conflito pessoal completamente mergulhado no inconsciente, que ainda se manifestava, ainda que de forma esquemática, em certas ações excêntricas dos pacientes e era compensado por suas fantasias. É uma das grandes descobertas de Jung ter compreendido doenças como histeria, sonambulismo e demência precoce, a partir da totalidade psíquica, e assim desvendado o sentido psicológico de suas fantasias. Estas surgem originalmente da situação consciente dos conflitos pessoais do indivíduo e constelam o material inconsciente. Devido à relativa fraqueza da fronteira entre consciência e inconsciente em certos casos, conteúdos pessoais inconscientes se conectam mais facilmente com aqueles do inconsciente coletivo. Se existe um núcleo de personalidade forte e a consciência permanece intacta, isso resulta, como no caso descrito, na dissertação de Jung, que é a nota de rodapé, né? Dissertação para obtenção de doutorado em medicina apresentada na Universidade de Zurique e republicada em 1917, na segunda edição das obras completas, no volume 1, Estudos Psiquiátricos, parágrafo 1 a 150. Entre parênteses, e aliás de forma... a dissertação de Jung e aliás de forma semelhante no caso de Gottlieb Titus, de Brundart, que é na nota de rodapé, Johann Christoph Brundart, nascido em 1805 e 1880, um pastor pietista alemão conhecido por seu envolvimento em casos de exorcismo e cura espiritual. Um dos episódios centrais do livro é o famoso caso de exorcismo ocorrido em Mottlingen, onde Brundart liderou um processo de cura espiritual de uma jovem, considerada possuída. Uma forma semelhante no caso de Gottlieb Titus de Brundart em uma expansão e maturação da personalidade. Se o núcleo da personalidade é fraco, a consciência é mais facilmente desintegrada, até que o inconsciente eventualmente assuma o controle total. Com isso, a energia psíquica é completamente retirada da realidade ativa em seu lugar, o inconsciente coletivo a tal ponto que adquire características de realidade. Assim, os conteúdos psíquicos aparecem para o doente como realidades concretas.
eles refletem seu conflito pessoal, ampliado de forma mitológica, e também surge e sugerem tentativas simbólicas de solução. No entanto, como não há mais uma consciência íntegra para compreender e absorver essas tentativas, ocorre um ciclo interminável de imagens fantásticas, que possuem um caráter profundamente arcaico e frequentemente contêm analogias surpreendentes com concepções primitivas e mitológicas, demonstrando a genuína reprodução de arquétipos em ação. Com o tempo, esses produtos da fantasia tornam-se cada vez mais sombrios e incompreensíveis, até que a vida psíquica finalmente decai para um estado de total entropia. O produto mais frequente e acessível do inconsciente é o sonho. Nota de rodapé. Texto escrito para ser apresentado no Congresso Internacional de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia, em setembro de 1914, em Berna, e cancelado em função do início da Primeira Guerra Mundial. Publicado inicialmente em 1916 e em 1917, também em 1928, em 1948, como também nas obras completas no volume 8, que é a Natureza da Psique, capítulo 9, que é Aspectos Gerais da Psicologia do Sonho, parágrafo 443 a 529. O material do sonho consiste em uma combinação de componentes conscientes e inconscientes. No entanto, fenomenologicamente, ele é um resultado puro do inconsciente e da atividade psíquica da imaginação. O sonho é um símbolo e só pode ser compreendido através de um método especial de interpretação. A imagem do sonho, como uma manifestação pura do inconsciente, possui uma grande objetividade psicológica. Como produto da imaginação, ela revela a lógica peculiar da fantasia, ou seja, do espírito arcaico, que não estabelece a conexão dos fenômenos através de uma ordem causal abstrata, mas observa e avalia o acontecimento de acordo com sua eficácia psíquica, importância e coerência. O material das imagens dos sonhos pode vir de qualquer lugar. Existem sonhos que parecem ser uma reprodução pura de eventos diurnos, outros que combinam arbitrariamente experiências reais ou misturam com novos motivos, e finalmente aqueles cujas imagens vêm inteiramente da imaginação. Esses últimos incluem sonhos que, tanto pela escolha particular das imagens, quanto pelo seu forte impacto emocional, provam que eles emergem das profundezas do inconsciente coletivo. No entanto, sempre se sonha a partir de si mesmo e da situação psicológica atual. O sonho descreve a situação interna do sonhador, cuja verdade e realidade a consciência não reconhece ou reconhece apenas com relutância. Os sonhos nos fornecem uma visão da vida interior oculta e revelam componentes da personalidade que na vida diurna significam apenas sintomas neuróticos. Ele traz uma nota de rodapé. Um psicólogo com uma visão mais ampla, no ano de 1861, chegou a uma percepção bastante semelhante. Quando perguntado de onde vêm nossos sonhos, ele respondeu: somente do próprio eu. O que não está em mim, mesmo que latente, não pode emergir de mim. Apenas o que eu posso no estado de vigília, eu posso no sonho. Isso dá a cada sonho um significado muito maior do que o que os livros de sonhos costumam fabular. Muito do que não se manifesta na vida desperta, seja um medo, uma esperança, um desejo, uma emoção de inveja, às vezes se revela muito descaradamente no sonho, de modo que frequentemente nos conhecemos a nós mesmos, através dos sonhos que temos, e aos outros, através dos sonhos que eles relatam, de uma maneira totalmente nova. Não apenas o comportamento do indivíduo, mas também o que e como ele sonha. Nos dá pistas sobre o que ele é. O que ele, no sonho, diz a si mesmo, é muitas vezes algo que ele não ousou admitir na vigília, ou que soou tão baixo que o ruído do dia o sobrepujou, e que agora, audível na quietude da noite, parece revelar um novo segredo. E realmente o faz, mas não como o crente supersticioso pensa, revelando um segredo do mundo exterior, mas sim
um do próprio coração. Professor em Halle, de Dr. Bergman, professor em Halle, Berlim, 1861. O sonhar, palestra proferida na Associação Científica de Berlim pelo Dr. Erdmann. Johann Eduard Erdmann, nascido em 1805 e 1892, foi um filósofo e teólogo alemão, conhecido por suas contribuições à filosofia idealista alemã e por seu envolvimento com a psicologia e a teoria do inconsciente, especialmente em relação ao sonho e aos processos psíquicos. Em sua palestra sobre os sonhos, Erdmann tratou das dimensões filosóficas e psicológicas dos sonhos, entendendo-os como uma manifestação do inconsciente, ainda que não tão formalmente desenvolvido quanto as teorias posteriores. Ele considerou como os sonhos se relacionam com o autoconhecimento e a consciência humana, tópicos centrais da psicologia moderna. Bom, no sonho, a objetividade da psique se manifesta de maneira mais simples e facilmente acessível. Não é necessário entender sempre um sonho para que ele tenha efeito. Assim, como o sonho vem da totalidade psíquica, ele também alcança frequentemente, sem necessidade de interpretação, aqueles aspectos de nós mesmos que não estão em primeiro plano na consciência. Uma imagem marcante ou uma emoção intensa tem um efeito mais duradouro e profundo do que muitas explicações, com as quais a consciência simplesmente racionaliza a visão que o sonho tenta transmitir e a subordina à atitude existente. O sonho vem da totalidade do nosso ser, e sua função de compensar a atitude inadequada, ou seja, unilateral da consciência, é uma manifestação da autorregulação da psique. Terminamos então esse nosso vídeo e iremos para o 14º. Continuando, conversando sobre o sonho. A gente se vê.